Brasil e em Brasília, há um costume de que a pontualidade é meia hora depois. Me faz lembrar uma vez que eu fui fazer uma conferência em Belém do Pará, mas isso tem 50 anos, e era uma conferência anunciada com cartazes. E quando eu cheguei no local, britanicamente, um pouco antes do horário da conferência, eu era um dos conferencistas, o prédio estava fechado. Eu digo, acho que eu vim para o lugar errado. Acho que eu vim para o lugar errado. Mas olhei, estava lá o cartaz na parede. Gente, não é possível, não é possível. 20 minutos depois da hora, digamos que eu tivesse marcado para as 4 horas, 4h20, chegou um senhor lá para abrir o prédio. E aos 30, 35 começaram a chegar pessoas. E a sala ficou cheia uma hora depois. Então, isso eu vejo que é assim uma coisa do costume do brasileiro, que tem até seus predicados, de não ser rígido, de ser flexível. Eu acho que a flexibilidade é uma das coisas mais importantes da vida. Só pessoas com mente aberta, podem avançar. As pessoas que são fechadas, é isso, se sentem meio donas da verdade. Na verdade, já estou falando aqui sobre um tema que, no caso, é a flexibilidade e abertura de mente. E acho que a tribuna que nós estamos aqui inaugurando, e que é uma tribuna pela paz, ela tem como uma das bases fundamentais que cada um de nós que esteja presente, que esteja participando, tenha a boa vontade de abrir a mente para ouvir o que a pessoa está falando, por mais diferente que seja o pensamento em relação ao nosso modo de pensar. Eu acho que até o primeiro predicado. Acho que sem mente aberta as pessoas não evoluem, elas ficam cristalizadas. E isso é preciso, assim, todos os dias. Aliás, me faz lembrar do nosso grande Darcy Ribeiro. Ele tem uma fala dos seus livros em que ele diz o seguinte, que ele ficou muito assustado vendo uma fala, acho que foi do Anísio Teixeira, dizendo que não tinha compromisso com o que falou anteriormente. Mas como é que pode não ter compromisso? Claro que tem, a gente fala uma coisa, tem que ter compromisso com aquilo que fala. Mas que finalmente ele entendeu, o Anísio, que a gente tem que ter mente aberta todos os dias para evoluir. O que eu disse ontem pode estar errado. Então, se eu não tiver mente aberta para examinar e ver o que é que precisa ser corrigido, eu vou ficar na mesma sem aprender. E acho até que, do ponto de vista individual, um dos primeiros passos que cada um de nós precisa dar sempre é imaginar que a gente pode estar errado. Olha, eu penso assim, mas eu estou aberto para examinar que o que eu tenho defendido, dito, escrito, ele pode ser diferente. E aí o Darcy Ribeiro termina dizendo, e diante disso, eu não tenho compromisso com nada que eu escrevi, eu tenho compromisso com o que eu digo hoje. E é claro que isso tem uma relatividade, mas é muito importante a gente estar permanentemente de mente aberta para ouvir as pessoas. E eu dizia que, do ponto de vista individual, é importante a gente não se sentir dono da verdade que acabou. A gente tem que considerar que poder... Porque a pior coisa que existe individualmente é uma pessoa estar no erro e achando que está certo. Está no erro, mas acha que está certo. Está no erro e acha que está certo.
Isso ocorre principalmente pela falta de abertura de mente para que possa progredir, para que possa evoluir. E assim, eu espero que essa tribuna livre, ela seja assim hoje, como uma célula fertilizada, que ela nasce, é uma célulazinha, mas ela tem dentro dela um poder, como ocorre no ser humano, de todo o crescimento, com todos os órgãos, com todas essas coisas. Porque a humanidade está precisando muito disso. A humanidade sempre evoluiu com muitos preconceitos, com muitos dogmas, com muitas estreitezas de mente, e por isso a vida fica difícil. Se não tiver a possibilidade de examinar a viabilidade de que a coisa pode ter um outro perfil, pode ter um outro conteúdo, e eu acho que, por isso, não só aqui, mas nós pretendemos tentar espalhar para que em outros lugares, em muitos lugares, sejam organizadas tribunas livres para que as pessoas falem. Então, esperamos que esse germe que aqui nasce, ele possa, pelos seus valores, especialmente das pessoas que estão aqui, eles possam se transformar em algo muito valoroso, muito bonito, muito necessário para a sociedade humana. Basta ver que nós vivemos ainda em um mundo com muita violência, com muita brutalidade e quase sempre fruto da ignorância. E é ignorante porque tem os preconceitos fixados em coisas erradas. E por isso eu estou aqui nessas primeiras palavras para apresentar o augúrio de que esse trabalho tenha uma fertilidade gigantesca e que a gente possa usufruir desse trabalho de uma forma plena. Na realidade, esses encontros são uma experimentação, né? E como nós dissemos na primeira sessão, foi inspirado pelos debates de Tribuna Livre no Hyde Park, onde todas as pessoas participavam. O prognóstico, nós queremos, inclusive, sugestões de aprimorar o formato, né? Não é um formato fechado, mas a gente aprimorar. E dizer que nós fizemos muitos contatos com intelectuais, professores de outras universidades, e eles estão na expectativa de notícias de como é que está sendo essa tribuna livre. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com a coordenadora do FOBREAV, que é um fórum dos Centros de Estudos Avançados das universidades públicas, e ela ficou muito entusiasmada com essa iniciativa, e eu tenho a impressão que nós vamos ter que ter, no futuro, um formato híbrido, presencial e pelo YouTube, para que haja também a participação de todas as pessoas do Brasil. E estamos na expectativa de final de greve aqui na Universidade de Brasília, os servidores e os professores estão em greve, para começar a atrair estudantes, né? A nossa média de idade aqui está um pouquinho acima do que nós queremos, e encher esse espaço de jovens, estudantes ou não, da Universidade de Brasília. Obrigado. A fala do Dr. Ulisses, né, a abertura da fala dele falando sobre a necessidade de mudança,
né, de mudança das posturas, dos pensamentos, das ideias, me lembrou aquele famoso filósofo brasileiro Raul Seixas, quando ele diz: eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Né? Refrão de uma música popular dele. Falei filósofo, mas eu acho essa ideia extraordinária e totalmente de acordo com a sua ideia. Obrigado. Eu acho uma coisa que eu quero informar a todos para que saibam que nós temos aqui um privilégio também de ter um diplomata da Embaixada do Cazaquistão, o senhor Anuar, que está aqui. E é importante que a gente saiba, que o Cazaquistão é talvez o único país do mundo que fortemente trabalha pela paz mundial. Porque, de uma certa forma, todos os países amam a paz, querem a paz. Até aqueles que fazem guerra dizem que fazem guerra pela paz, etc. e tal, né? Mas eu não conheço nenhum país que tenha um trabalho governamental sério sobre a paz mundial. Só conheço o Cazaquistão. O Cazaquistão, ele, já há mais de 20 anos, a cada 3 anos, ele faz um fórum gigantesco, num palácio também maravilhoso, que eu tive a oportunidade de estar lá mais de uma vez. E esse fórum, ele convida as pessoas mais ilustres do mundo, nomes de artistas famosos, de educadores famosos, mas, fundamentalmente, ele se apoia na espiritualidade de todas as religiões, Quando eu fui lá a primeira vez, em 2009, e convidado para ser um orador, e que falei sobre cidadania planetária, a conquista coletiva da amorosidade universal, eu cheguei lá e encontrei cardeais da Igreja Católica, patriarcas da Ortodoxa, rabinos judeus, monges budistas, olha, tinha tudo, imãs muçulmanos, e todos voltados não para defender a sua religião, mas para discutir a paz mundial. No último encontro, se fez presente o Papa. E nesse encontro eles aprovaram uma declaração de princípios, que é tudo que a gente precisa. Eu tenho dito aos meus companheiros, amigos lá do Cazaquistão, que é uma bandeira extraordinária que deve tremular forte essa declaração, porque é a declaração do bom senso, do juízo contra esse horror que ainda está aí nesse mundo. Então, eu acho importante que a gente saiba disso, e inclusive de que a União Planetária fez uma parceria formal. Nós fomos lá na Turquia para assinar esse acordo com a entidade, que é uma fundação governamental que organiza esses encontros, que se chama Centro para o Desenvolvimento do Diálogo. Olha, desenvolvimento do diálogo intercivilizacional e interreligioso. Então, é importante que a gente saiba que honre a presença do Cazaquistão, porque ele, estando aqui como um diplomata da embaixada, ele é o próprio Cazaquistão que está aqui entre nós. E hoje em dia nós temos essas tecnologias que as pessoas todas não precisam estar presentes aqui, né? Mais perto. Talvez precisemos adaptar o tempo para que alguém de fora que queira falar também use da palavra, né? Então era só reforçar isso, a importância de ser online o evento, né? Me parece que já está sendo pensado. Foi isso que o senhor falou? Eu acho que era mais isso mesmo, só isso. Já que nós temos uma pessoa da Embaixada do Cazaquistão, e tudo o que o Dr. Ulisses falou é muito importante, né? Um país da Ásia, e se a gente pensar na paz mundial, nós temos que pensar na unidade entre as nações,
Nós temos que pensar numa governança global. Eu acho que nós poderíamos aproveitar a presença do diplomata que é professor aqui e ele nos falar um pouquinho mais sobre esse projeto, não é, que o Cazaquistão desenvolve tão bem e que o Dr. Ulisses introduziu de uma maneira brilhante. É só uma sugestão. Obrigado. Mas, primeiramente, muito obrigado, Dr. Ulisses, por mencionar o trabalho do Cazaquistão. E, de fato, meu país é um parceiro da União Planetária. Essa parceria foi estabelecida já muitos anos atrás, com a participação da União Planetária, do Dr. Ulisses, no grande fórum que a gente faz desde 2003. O fórum, o estabelecimento, né, a lógica, porque criamos esse fórum, primeiro porque percebemos que precisamos do diálogo interreligioso devido aos acontecimentos que ocorreram em 2001, 11 de setembro, né, e as tensões, né, que surgiram com esse acontecimento. E o Cazaquistão, como vocês provavelmente sabem, é um país muito diverso. Estão representadas, como o Dr. Ulisses mencionou, todas as religiões estão representadas no Cazaquistão. E por isso, para nós, né, mesmo para a segurança do país, é muito importante manter esse diálogo interreligioso e também promover esse modelo para o mundo, né, do diálogo interreligioso e intercivilizatório. E com essa ideia, o primeiro presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, em 2003, estabeleceu o fórum que cada 3 anos reúne grandes autoridades e, como foi mencionado no último encontro, esteve Papa presente. Também queria mencionar e gostaria de agradecer a presença da União Planetária no último encontro que fizeram na Itália, em Roma. A presidente da União Planetária, Isis, esteve lá presente, foi ao Vaticano, teve também audiência com o Papa e com o presidente do Senado do Cazaquistão, que cuida do trabalho do Fórum. Bom, o que o Cazaquistão mais faz para a paz? Estamos numa região complexa, geopoliticamente falando. Então, para nós, a paz na região e a paz no mundo é importante. Por exemplo, na semana passada ocorreram as negociações entre os chanceleres da Armênia e Azerbaijão. Como vocês sabem, esses países estiveram na situação da guerra durante 30 anos e agora finalmente estão já na última etapa para assinar os acordos da paz e estabelecimento das relações diplomáticas entre eles. Então, o encontro ocorreu na cidade de Almaty, onde foi assinada a declaração da criação da Comunidade dos Estados Independentes depois da caída da União Soviética em 91. Então, é um lugar muito simbólico para esses dois países, porque com essa declaração, esses dois países foram criados também, né? Em 91, depois da caída da União Soviética. O Cazaquistão também sediou várias rodadas das negociações das partes do conflito sírio, mais de 20, se não me engano, e em Astana, em nossa capital, estiveram os representantes do governo sírio e da oposição, além dos outros atores como Rússia, Turquia e Irã. O Cazaquistão também sediou as negociações do acordo do Irã, né, do programa nuclear desse país. Também muito importante para nós, né, ter essa segurança, como para todo mundo, né. O Cazaquistão tem uma política
de paz e contra as armas nucleares. É o primeiro país do mundo que abandonou o arsenal que a gente herdou da União Soviética. Foi o quarto maior arsenal do mundo, depois da Rússia, China, Reino Unido. Desculpe, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido, né? O Cazaquistão teve o maior quarto arsenal das armas nucleares do mundo e abandonou livremente pela paz, porque creemos que com armas nucleares não se resolvem os conflitos, com as armas não se resolvem os conflitos, só com diálogo e com a diplomacia. Sim, é isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu estou aqui à disposição para responder. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós aqui no Brasil muitas vezes temos um hábito de idolatrar países ocidentais e não ter esse olhar para os países orientais que têm um trabalho tão bonito como o Cazaquistão. Eu, pessoalmente, não conhecia, antes de conhecer a União Planetária e conhecer o ANUAR, desses trabalhos, e isso realmente acalenta os nossos corações, né? Traz a esperança de que a paz é possível e de que grandes países estão fazendo esse movimento. Obrigada, ANUAR. Eu quero primeiramente agradecer ao professor Isaac por ter me convidado a participar dessas... não sei como é que eu poderia definir essas amigáveis conversas que ajudam a gente a pensar. Eu apenas me apresento, nem todos não têm nenhuma obrigação de me conhecer. Eu sou sociólogo por formação e ecossociólogo por ter estudado e continuo estudando na Universidade da Natureza. Há 49 anos que eu sou aluno da natureza e gostaria de mencionar pequenos acontecimentos da aprendizagem para complementar ou agregar aquilo que Ulisses falou, que aquilo que a gente sabia ontem talvez não era exatamente o que as coisas são hoje. O Rio Grande do Sul nos dá um exemplo disso, de que aquela monotonia, aquela normalidade da vida, que temos que sempre fazer a mesma coisa para poder crescer economicamente, etc., se deu muito errado. Então, eu vou contar um pequeno episódio para chegar à conclusão de que aquilo que eu aprendi da natureza nesses 49 anos, e todo final de 3 dias na semana, eu sou aluno da natureza, de uma área de cerrado que eu adquiri como uma charneca vilipendiada pela mão humana, e hoje ela está plenamente regenerada, e as nascentes de água que estavam mortas renasceram, etc. Mas eu queria contar apenas um pequeno episódio para dizer que a biodiversidade, isso eu compreendi depois da última reunião nessa mesma sala, que a biodiversidade que é uma das condições da paz. Ontem eu estava caminhando pelo cerrado e muito próximo da minha casa, talvez aí uns 70, 80 metros, vi rastejando uma vida. E me aproximei da vida e logo de cara não conheci, sabia que era do gênero serpente, mas não sabia se era A, B ou C. E, dada a minha experiência com a biodiversidade do sítio, eu pensei eu vou falar com ela. Quem sabe ela me traz uma mensagem nova. E peguei uma vara comprida, por prudência, e encostei na serpente. E quando ela se mexeu, eu percebi que era uma
uma jiboia. Uma jiboia pequena, está ainda em fase, talvez é uma jovem ainda, estava com apenas 1 metro e pouco. E ela olhou para a vara e aceitou meu convite. Ela simplesmente se enroscou na vara. Aí eu fiquei pensando assim, que eu tenho várias cobras lá andando pelo cerrado, a jararaca, a cascavel, a cobra coral verdadeira e a falsa coral, etc. E notei que há uma diferença do comportamento. O DNA desses animais, e em geral de todas as vidas, se manifesta na hora do contato. Quando eu me contactei com a jiboia, ela imediatamente me deu os sinais digitais do DNA dela. Ela queria conversar, ela não é ela é de paz, ela procura comida, mas ela é de paz. Bom, aí eu fiquei pensando, mas aquela jararaca que eu vi há 1 mês atrás, quando eu cheguei mais próximo, ela fugiu. Então, aí eu percebi que algumas vidas têm no DNA o risco da própria vida. E outras vidas têm o DNA da felicidade da própria vida. E isso me levou, depois da última reunião, me levou a observar ainda mais a biodiversidade na área que está hoje regenerada. Então eu caminhei em alguns passos mais adiante e vi um cupim preso à árvore. Por que existem cupins presos à árvore e há outros que estão no chão? Passado algum tempo eu percebi que veio um passarinho e beliscar no cupim que está na árvore, porque aquela é a comida dele. E o cupim sabe que os que voam precisam de comida no ar. Então, essa distribuição de tarefas, essa presença da biodiversidade na natureza, é que daria à espécie humana a oportunidade de compreender melhor o comportamento das pessoas. Nós trazemos no DNA, não sei se felizmente ou infelizmente, mas a espécie humana traz no seu DNA as 2 qualidades da cobra: de se aproximar, de conversar, de estabelecer contato, e a outra que tem medo, porque ela sabe que ela pode picar, e então o DNA dela é de fugir. Por quê? Porque alguém sabe que eu vou picar. Eu nunca piquei nenhum homem, mas se ele me vê, ele me mata. Porque pode ser que ela tenha picado uma vaca, um cavalo, alguma coisa. Então, a cobra, ela se manifesta fugindo, e a jiboia se manifesta se aproximando. Então, talvez a gente teria que mostrar para a espécie humana que não é preciso extinguir o veneno que nós temos dentro, mas saber utilizá-lo. E a jiboia me ensinou que vale a pena a gente tentar falar com as cobras. Muito obrigado. A gente vive sem perceber que nós e a natureza somos uma coisa só, que existe uma relação íntima entre cada um de nós e a natureza, muito íntima. Há algumas experiências científicas que mostram isso, mas há outras experiências assim populares que mostram essa relação que existe nossa com a natureza. Todos vocês já devem ter ouvido falar de que fizeram experiência de colocar uma planta e maltratar a planta com palavras. E outros trataram a planta com amor.
e que há uma diferença de que há uma enquanto definha, a outra floresce, a outra cresce. Olha, isso as pessoas falam popularmente. Agora, existem experiências científicas. Masaru Emoto, que é um japonês, esteve aqui no Brasil por 3 vezes, foi entrevistado pela União Planetária, ele tem feito uma experiência científica extremamente significativa. Ele tem feito o seguinte, ele pega um copo d'água, é a mesma água que está ali no copo, pega um contador de gotas, puxa um punhado, pega umas lâminas de microscópio e põe uma gota numa, outra gota noutra, outra gota no outro e outra gota no outro. Se agora eu vou fazer uma experiência de como a água reage diante das emoções e posições humanas. Então, separa uma daquelas lâminas, diz, você é muito feia, horrorosa, olha que coisa triste, ninguém vai gostar de você do jeito feio que você é. E chega para outra gota, diz, você é muito linda, a gente quer o seu amor, nós não vivemos sem água, a água é a vida, você é a vida, você é o símbolo da vida. Aí chega para outra gota e põe uma música toda barulhenta. E chega para outra gota, põe uma musiquinha bem lindinha. E para outra gota, põe uma marcha. Depois ele pega aquelas lâminas e põe num congelador que vai a 20 graus abaixo de zero. Quando chega nesse ponto, aquelas gotas se congelam. E se congelam conforme a gente costuma ver nas estrelas de neve. É comum a gente ver isso, as suas formas. E aí, aquela que foi xingada, ela não forma uma estrela. Ela fica uma massa disforme. Aquela que foi tratada com amor é uma florzinha, apresenta uma florzinha bonita. Aquela que ouviu uma música cheia de rococó, ela também sai uma gotinha cheia de rococó. Aquela que ouviu uma marcha, ela cria um escudo e em torno do escudo algumas pontas. Isso é ciência. Isso está escrito em livros, com filmes. Há uma quantidade de matéria sobre o tema e que mostra que o certo é a gente conversar com as plantas, conversar com cada florzinha, porque há uma medida que a gente não conhece, mas há uma medida em que o mundo tem uma maravilha extraordinária, extraordinária. O mundo é de uma beleza extraordinária. O ser humano é uma coisa fantástica, né? Com todos os seus sistemas e órgãos entrelaçados. Só o sistema circulatório que a gente dá uma picadinha aqui no dedo, sai sangue, porque existe todo um sistema que espalha o sangue e que esse sangue está levando nutrientes, está levando oxigênio. Que coisa fabulosa, que cientista maravilhoso fez essa obra, né? Que coisa extraordinária. Mas a gente vai ver isso no ser humano, mas a gente vai ver nos humildes bichinhos. Você pega um besourinho, parece uma coisinha meio disforme, ele voa, ele consegue voar. Ele, além da sua simetria, que existe sempre entre o lado direito e esquerdo, ele tem as capacidades necessárias, a elasticidade necessária para aquilo que representa a sua vida. Uma das coisas que eu vejo com muita clareza, que a vida é inteligente, a manifestação cósmica, uma das características da manifestação cósmica é a inteligência. Cada átomo, cada manifestação, cada bichinho, tem lá um bichinho, coisinha horrorosa, você pega uma lupa, vai olhar ele tem toda a perfeição para aquilo que ele existe, da sua simetria, Até outro dia desses aconteceu uma historinha
que foi muito curiosa. Eu estava na mesa da minha casa, uma toalha branca, e eu vi um pontinho preto na toalha. Eu disse, uma sujeirinha. Eu olhei para ele, aí aquela sujeirinha se mexeu. Aí eu digo, não é uma sujeirinha, é um bichinho, né? E aí, não sei porquê, eu tive uma certa consternação com aquele bichinho tão humilde, tão insignificante, me parecia tão perdido, né? Tão só nesse universo. E olhei assim para ele com uma certa compaixão para com aquele pobre serzinho. Ele abriu as asas, saiu voando, passou por mim e perguntou, você voa? Outro dia eu vi uma coisa muito interessante. Num conjunto próximo ao nosso, ali no Lago Norte, eu saí para andar no fim da tarde e, de repente, eu vi gritos lancinantes de uma criança. Quando eu olhei, um carro atravessado na rua tentava alcançar aquilo que era realmente o motivo. Um pitbull pegou no pescoço de um cachorrinho desses de chihuahua, daquele tamanho, e estraçalhava o cachorrinho. A criança inicialmente tentou tirar o cachorrinho de estimação e ela foi mordida no braço. A mãe puxou para dentro do carro e, no momento que eu vi, ela tinha metade do corpo para fora do carro, com a janela aberta, tentando gritar para que o cachorro pitbull deixasse o cachorrinho em paz. Eu olhei, não achei uma pedra, não achei um pedaço de pau, e não sei, eu fui tentar resolver. Quando eu cheguei perto e gritei, o pitbull parece que já tinha feito o serviço e fugiu. A criancinha saiu, pegou o cachorrinho, aconchegou e foi em casa, pegou um lençol branco e cobriu. Eu disse, vai lá com sua mamãe para levar para o hospital, mas antes disso vamos tomar as providências, chamar a polícia. Dei meu endereço, se precisarem de mim eu serei testemunha. Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque me desagradou muito ver aquela cena. E segundo, porque cada qual com a sua natureza. A natureza de jiboia ou a natureza do pitbull. E o que é que regula tudo isso? O que é que faz dentro da mesma espécie, inclusive, por exemplo, da espécie canina, você tem o labrador, eu tinha um labrador cor de mel, o nome era Mel, e quando chegava alguém, ela demorava um pouquinho. Primeiro eu sentia o olfato, e se o olfato fosse agradável, ela chegaria primeiro para lamber os pés, não é? Então vocês veem que tem o labrador e tem o pitbull. Em todas as espécies, na humana também. Tem gente como o embaixador que chegou aqui com um discurso maravilhoso sobre a paz e que é acompanhado por esse trabalho incrível de décadas e décadas do nosso querido amigo Ulisses e Wanda e pessoas como Isaac, que acompanha esse grupo também há algum tempo. Alguns querendo observar como aquilo que está na cópia de um dos documentos, não é? O verdadeiro amor e a solidariedade. A solidariedade de quem? Da jiboia ou do pitbull? Então, como é que esses ensinamentos que têm embasamento científico, o Eugênio já disse que tudo isso, a índole perversa ou dócil de um animal, inclusive nós, que também pertencemos ao mesmo reino, essa índole, ela é regulada desde os antepassados, durante gerações e gerações. E todos os descendentes mantêm aquelas características de docilidade ou de agressividade. Então, esses ensinamentos que têm interesse científico explicam por que o diálogo é tão difícil quando seria o mais simples que uma pessoa podia ter no sentido de comunicar-se com o próximo e não consegue, porque a agressividade não permite que ouça para saber o que é que está sendo dito, para depois dizer alguma coisa que complemente ou refute, porque é um direito cada um ter a sua própria opinião.
Então, como é que nós vamos prosseguir no sentido de compreender que nós somos diversos, que essa diversa está impressa em todos os nossos ancestrais e nós temos isso porque herdamos essa memória de ancestralidade? E como é que nós vamos trabalhar com isso no sentido de apaziguar a índole perversa, que aqui e acolá emerge, muitas vezes, sem qualquer aviso prévio? Eu frequentei, ainda frequento, a Associação Cultural Israelita de Brasília, a CIB, e uma vez iria haver um encontro interreligioso com representantes de religiões. Fomos convidados e o diretor religioso da ACIB não pôde ir. E aí falaram, Hélio, você pode ir? E a mim e uma senhora, uma moça, fomos convidados. Eu falei, eu vou, tá bom. Fomos. E olhem, foi muito bom, né? E lá eu conheci o representante da comunidade Bahá'í, que eu mal ouvia falar, Bahá'í, né? O Hulk Miranda, que eu não esperava encontrá-lo aqui hoje, não. Então, nasceu uma amizade que, até hoje, uma amizade muito boa, e ele me convidou para encontros da comunidade Bahá'í, e eles fazem encontros, assim, culturais. Alguém fala alguma coisa, algum assunto, eu achei tão bom. E fui algumas vezes, né? E ainda até hoje. Eu tenho ido esporadicamente, quando posso. Aí eu pensei, puxa, eu podia fazer uns encontros desses, culturais, na minha casa também. Porque ali é um encontro da comunidade Bahá'í, a base Bahá'í, como se vê o mundo na base Bahá'í. E eu pensei, na minha casa, abrir um pouco, no sentido de acolher várias opiniões, depoimentos completamente abertos, livres. E aí começamos. Tinha uma senhora amiga da ACIB, que eu convidei, ela disse, vou falar da minha religião, vou falar. E ela falou. Depois foi um rapaz, amigo nosso, que falou sobre alimentação natural. Vejam a diferença, né? E depois, um dia, eu vi na televisão, TV comunitária, né? Uma entrevista com a presidente, então, do Sindicato dos Professores, com uma professora. Eu achei interessante, porque essa professora estava falando de uma viagem que ela fez à Coreia do Norte. E ela falou bem. Ela gostou. Eu, opa, tá bom, muito bom. E eu achei tão interessante o que ela falou, que eu entrei em contato com a presidente do sindicato, e por meio dela entrei em contato com a professora, e a professora, tão simpática, aceitou fazer a palestra na minha casa, sobre o mesmo assunto, a viagem à Coreia do Norte. Olha, e foi um sucesso, foi a maior frequência da história. A frequência média na minha casa era 20, 25, 30 pessoas. Essa da professora foi de 65 pessoas. E a minha casa tem um salãozinho, né? Um salão que dá para comportar. E eu queria mencionar que aqui tem alguns que fizeram palestra lá em casa, hein? Além do Ulisses Riedel, o Henrique Arganarás, o Tirso Saenz, esposo da nossa querida amiga, sobre Cuba, né? Uma vez eu cheguei para o Isaac Reutemann, e falei, olha, eu estou precisando que alguém fale sobre Cuba. Seria bom para tirar aquela impressão, né, que se tem sobre Cuba, comum. E ele me apresentou, me indicou o Tirso, e fomos lá. E ele aceitou e fez a palestra. O Hulk fez palestra sobre a filosofia Bahá'í. O Henrique fez sobre o assunto que ele gosta, física quântica. Não é isso? E o pai dessa menina aqui, ó, o pai dela é muito meu amigo, ele fez palestra sobre o assunto que ele gosta, que é
o problema agrário no Brasil. E não tô vendo mais assim alguém. Então, o Paulo Teixeira já foi lá. Já sim. O Isaac foi várias vezes. Não é, Isaac? Então, gente, esses encontros em casa são muito gratificantes, porque alguém faz uma palestra, expõe suas ideias e debatemos. Mas o debate não pode ter, não, a gente recomenda, nada de conflitos, porque nesses encontros costumam haver realmente divergências, mas a gente procura apaziguar os ânimos. E nunca houve problemas, não. Uma vez, o Isaac também me recomendou alguém, uma professora da UNB, uma palestina, foi falar sobre o problema palestino. Foi muito bom. E tinha judeus na plateia, né? E eu também falei uma vez sobre o conflito do Oriente Médio, que eu gostava de acompanhar desde as origens do conflito, a história, desde Abraão, e eu expus. Então, eu gostaria, só por curiosidade, o Paulo sugeriu que eu falasse, esses encontros estão suspensos. Desde a Covid parou, mas depois que passou a Covid, eu tentei recomeçar. Eu notei que não houve a frequência, não foi aquela de antes. O pessoal desacostumou, né? Que era muito bom, mas desacostumou. Mas hoje eu mantenho o gosto desses encontros. Tem um grupo que o Hulk participa, que a gente debate temas filosóficos, psicológicos, saúde, política até, mas sem conflitos. E eu gosto muito desses debates. Por isso eu agradeço mais uma vez ter conhecido essa Tribuna Livre pela Paz. Parabéns aos organizadores, ok? Apesar da distância, por exemplo, entre o Cazaquistão e o Brasil, estamos muito perto um do outro. E qualquer coisa que passa aqui no Brasil tem repercussão para nós, e qualquer coisa que passa em nossa região também tem repercussão para a América Latina, por exemplo, falando sobre os conflitos e também as mudanças climáticas, né? Na verdade, as mudanças climáticas é uma crise global e precisamos estar unidos para, não posso dizer combater, mas pelo menos diminuir, né, os impactos negativos das mudanças climáticas. No Cazaquistão, em fevereiro e até agora, temos o problema com as enchentes. Muitas pessoas ficaram desabrigadas, então para nós, quando ouvimos a notícia também do Rio Grande do Sul, foi, claro, a primeira coisa que fizemos é mostrar a solidariedade com o povo gaúcho. O ministro das Relações Exteriores mandou a carta para Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, também com as palavras da solidariedade e com as pessoas que ficaram, com as vítimas, né, das enchentes. Então, a minha reflexão, né, é que, apesar da distância, né, temos mais de 10 mil quilômetros da distância, né, geográfica. Agora, essa distância praticamente não existe porque, claro, primeiro por causa da globalização, né, que todo mundo está agora interconectado, e também por causa das mudanças climáticas, né, que esses efeitos extremos, né, esses acontecimentos podem surgir, passar em qualquer lugar do mundo, e precisamos ter mais diálogo, mais cooperação, porque sem o diálogo e sem a cooperação vai ser impossível enfrentar os grandes desafios, né, como as mudanças climáticas. Quero apenas destacar que você, na sua fala, falou sobre o veganismo. E agora, na fala do Anwar, ele fala sobre as questões climáticas. A gente nem pensa, mas elas estão intrinsecamente ligadas. Intrinsecamente. Os estudiosos dizem, inclusive o
diretor do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Ele diz assim, palavras dele: enquanto houverem comedores de carne, nós vamos ter problemas climáticos, porque é a pecuária a responsável principal pelo desmatamento. É a principal responsável porque tantas florestas são destruídas. E também a questão de que os animais esperem azoto, que com várias séries. É científico isso, é científico. A verdade é que nós, seres humanos, todos nós, eu e todos nós, sempre gostamos de defender o nosso espaço, o nosso costume, o nosso prazer, sem nos apercebermos muito do que ele pode causar. Porque a humanidade sempre teve costumes, ou seja, algo que está presente na sociedade, mas costumes bárbaros, e até regulados por lei. Por exemplo, a nossa primeira Constituição do Brasil, de 1824, está lá na Constituição a escravidão como legítima, como legítima e como um direito. Como legítima e como um direito à escravidão. Quando os abolicionistas começaram a levantar suas vozes, dizendo que era uma coisa insana, bárbara, isso, haviam aqueles que diziam, mas espera aí, eu comprei, eu paguei por eles, eu pus meu dinheiro nisso. Depois, dizem aí que negro não tem alma, sei lá eu. Um mundo de coisas para justificar. E como é que vai ser a economia? Como é que a economia vai viver sem escravo? É preciso ter escravo. Então, aquilo que acontecia e que foi preciso um trabalho forte dos abolicionistas para que ocorresse, porque ela não é fruto de uma lei, ela é fruto de uma mudança de consciência que permitiu a lei. E nós todos, a humanidade, ela vive costumes insanos, como o costume da violência, de que para a defesa minha pessoal eu tenho o direito de matar, isso e aquilo, uma série de costumes que nós temos, e no campo da alimentação, o costume é que faz parte de um processo normal. Mas, na verdade, isso que é um costume é um dos responsáveis, acredito, já que eu estou numa tribuna livre, né, pela paz, me sinto à vontade de dizer sem ofender ninguém, porque é um costume, as pessoas estão no costume. Certamente os meus tataravós tinham escravos, certamente, sem que fossem pessoas perversas e maldosas. Apenas as pessoas estão dentro do costume e da sua satisfação pessoal. Então eu vejo que uma tribuna livre como essa, onde a gente pode livremente dizer, respeitosamente sempre, com dignidade, sem crítica, sem estar criticando, porque a crítica, inclusive, não leva a nada. A crítica normalmente é para desgastar, não a crítica construtiva. A crítica construtiva é para acrescentar algo a mais, que nem mereceria o nome de crítica, mereceria o nome de um complemento àquilo que foi dito. Como eu, por exemplo, ainda hoje disse, numa reunião, que o Edgar Morin, que é um dos maiores educadores, ele dá uma ênfase muito grande à teoria da complexidade. Eu digo, acho que está perfeito, mas eu acho que existe também a lei de causa e efeito. A causa e efeito, a gente colhe o que a gente planta. É uma complexidade, mas dentro dessa complexidade nós temos que atuar de uma forma de perceber que a gente colhe rigorosamente que a gente planta. Queria sugerir que essas nossas atividades sejam vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas,
as 17 metas do milênio, a Agenda 2030. E exatamente tem a meta 16, é a paz e a justiça. E a meta 17, que é a última, são parcerias para a realização das metas. E todas elas têm a finalidade é a busca da paz, né, e do desenvolvimento sustentável. Queria dizer que tem duas instituições, as sociedades científicas, na verdade, né, brasileiras, que trabalham nessa área de estudos da paz e resolução de conflitos. As duas eu faço parte. Uma é a Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABRE, da qual fazem parte muitos professores aqui do Instituto de Relações Internacionais da UNB. E a outra é a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED, que, inclusive, tem em seus encontros o eixo temático Educação para a Paz. A reitora está muito satisfeita com esse evento. Eu sempre a informo, né, que nós estamos trabalhando pela paz, e pela paz do ponto de vista, principalmente, da busca da harmonia, da empatia, desses valores, né, que são pregados, né, aqui pelo nosso anfitrião, que é o Ulisses Riedel, né? Então, sejam sempre todos bem-vindos a esses eventos que nós fazemos em parceria com a União Planetária, a Universidade de Brasília, através do CEAM, e que, com certeza, terá muitos desdobramentos. Então, eu também sou da opinião que nós devemos ampliar para os irmãos que estão online e que, com certeza, estão querendo participar desse evento, e eu acredito que vai crescer internacionalmente, inclusive, vamos começar abrindo talvez para o Brasil, mas, com certeza, hoje nós temos tecnologias que traduzem automaticamente tudo aquilo que está sendo dito, então poderemos, sem dúvida, ampliar mais ainda, né, esse nosso evento aqui. Ele é tão oportuno, né, a falta de paz em relação a nós mesmos, aos nossos semelhantes, ao meio ambiente, né, provoca uma sinfonia desafinada, né, onde não prevalece a harmonia, né, e é tudo isso que a natureza está fazendo agora, tentando reafinar, né, essa sinfonia cósmica desse planeta, né, e claro que ela não tem aquele julgamento do que é bom ou mal, porque ela não tem esse tipo de julgamento dentro dela. Simplesmente aquilo que é o certo e o que é o errado. Então, aquilo que traz harmonia, que se afina com os princípios dela, né, e que são os princípios universais, e que nós tendemos a, com os nossos instrumentos, algumas vezes desafinar. Me preocupa muito, pessoal. Eu trabalho com comunicação há mais de 58 anos. Eu tenho um jornal há 58 anos. E desde 6 anos de idade eu trabalho com comunicação. Então, me preocupa muito o nome paz. Como você sabe, esse nome, como amor, hoje em dia, ele foi de uma tal forma deturpado que a gente pode, principalmente na chamada dos jovens, como eu acabei de falar agora com meu amigo aqui, os jovens mesmo não querem paz, não. Eles querem movimento, eles querem ação, eles querem atividades. E essa palavra paz fica parecendo uma coisa de paradeiro. Então, eu gostaria de trazer esse assunto para aqui. Fiquei muito feliz quando o Ulisses ganhou esse presente, mas eu queria que esse presente fosse dado para todos, especialmente para o nosso Isaac Reutemann, que o nosso colega aqui que me antecedeu, ele não lembrou que a liderança aqui é do Ulisses e do Isaac Reutemann.
São duas instituições que estão aqui unidas, a União Planetária e a Universidade de Brasília. Só isso que eu queria dizer. Estaremos abertos de novo a nossa tribuna na próxima segunda, e hoje nós encerramos o nosso encontro. Boa noite a todos.